Olá pessoal, nosso tema de hoje é Somos todos pacientes de convênio. Eu queria começar explicando esse tema. Esse tema eu escolhi porque eu acho que ele tem que ser uma espécie de um bordão, uma espécie de um ditado que a gente deve repetir para a gente mesmo quando formos atender um paciente de convênio. A verdade é que a maioria dos dentistas, 99% dos dentistas, possuem o seu próprio plano médico. Nós pagamos o nosso convênio médico e em determinados momentos da nossa vida nós acabamos sendo também pacientes de convênio. Então é bom lembrar que quando você estiver atendendo aquele paciente da operadora X, da operadora Y, lembre-se que um dia você também estará nas mãos de um médico, de um profissional de saúde, de algum convênio médico, algum convênio de saúde. Então essa é a ideia do tema. Por que eu escolhi o cliente? Eu deveria até ter começado o meu primeiro vídeo aqui do canal falando de cliente, porque na verdade o cliente é a parte mais importante de qualquer negócio. Seja ele atendimento a convênio, seja uma loja, uma fábrica, seja lá o que for, o cliente é sempre o começo e o fim, ele é sempre o alfa e o ômega de qualquer negócio. Então, quando a gente fala de atendimento a convênio, desse modelo de negócio, o cliente ele é realmente uma parte central e ele merece consideração, ele merece reflexão, ele merece ações específicas para que ele permaneça no nosso consultório. Eu gosto sempre de dizer que não existe paciente de convênio, existem pacientes, existem clientes. Alguns vão te pagar com cheque, outros pagam com dinheiro e outros vão te pagar com o cartão da operadora. Ou seja, as operadoras, ou esse modelo de negócio, na verdade é também um meio de pagamento. É uma forma de você facilitar a vida daquela pessoa, daquele cliente, na maneira como ele pode te pagar, te pagando via guia odontológica, via operador. Outra coisa também é que, na verdade, atender convênio é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de captação de clientes para o seu consultório. Você pode captar clientes usando redes sociais, usando o boca a boca, ou você pode captar clientes utilizando todo o sistema de captação e venda das operadoras da qual você é o credenciado. Tá certo? Uma coisa importante para a gente falar aqui sobre cliente de convênio é que ele é um cliente desconfiado. Lembre-se de que ele não te conhece, de que ele está ali no seu consultório porque ele viu o seu nome num livrinho e o teu consultório é mais próximo do trabalho dele, é mais próximo da casa dele. Eventualmente ele pode ter recebido sim uma indicação de alguém lá na fábrica onde ele trabalha e que dá esse benefício para os funcionários. Então alguém passou com você, enfim. Mas em geral ele é desconfiado. E ele é desconfiado também porque é comum ele ter passado por más experiências dentro de consultórios, tá certo? Então você vai ter que lembrar disso quando você começar a atender o convênio, de que ele é uma pessoa que precisa ser tratada de uma maneira um pouco mais delicada, com um pouco mais de cuidado, tá certo? Bom, eu vou deixar aqui, nesse vídeo, 3 dicas para facilitar atender esses clientes de convênio, ok? Vamos à primeira dica. É isso mesmo, não faça distinção entre paciente particular e paciente de convênio. E a razão é bem simples. Quando um cliente de convênio percebe que ele está sendo diferenciado de alguma maneira, seja no horário de agenda, seja no material que está sendo utilizado, ele se sente inferiorizado. Ele se sente um cidadão de segunda categoria. Lembre lá do nosso bordão, somos todos pacientes de convênio. Imagina você indo lá no seu médico de convênio e você sente que você é tratado de uma maneira desigual em relação aos outros pacientes do doutor, tá certo? O que precisa fazer é fazer com que ele se sinta pertencente
ao seu grupo de clientes seletos. Então você vai precisar jogar aí o tapete vermelho para recepcionar esse cliente. Então, algumas coisas não devem ser feitas. Por exemplo, não reserve um determinado dia para atender convênio. Eu atendo convênio só nas sextas-feiras, que é o pior dia, então eu vou atender meus pacientes lá nesse dia. Jamais faça isso. O paciente percebe na hora, ele vai marcar uma consulta, você só marca na sexta. Na semana seguinte só marca na hora, ele vai perceber que o doutor está querendo reservar, que só coloca os clientes de segunda categoria, ele coloca aqui num determinado dia, ele percebe na hora e vai embora e vai fazer questão de falar isso lá dentro da fábrica. Vai fazer questão de falar isso lá no bairro onde ele mora. E é bom lembrar uma coisa, que o paciente de convênio, né, aqui entre aspas, ele é uma pessoa que mora no seu bairro, ele é uma pessoa que trabalha provavelmente aí nas imediações do seu consultório e ele é um grande boca a boca que pode falar bem, pode falar mal. Então, não deixe ele se sentir inferiorizado, não reserva dia. Se você tiver com a agenda cheia, primeiro agradeça a Deus de estar com a agenda cheia, né? Mas se você tiver com a agenda cheia, tiver com dificuldade realmente de agendar um paciente de convênio, crie uma lista de espera, pegue o nome dele, pegue o telefone, quando surgir uma vaga, realmente ligue para ele, né? Fala, olha, seu João, surgiu uma vaga aqui, eu gostaria muito que o senhor viesse. Isso faz com que ele se sinta pertencente ao seu seleto grupo, tá certo? De pacientes. Outra coisa, jamais utilize materiais de segunda qualidade com o cliente. Nunca use, não há necessidade. Esse é um tipo de economia não inteligente, né? Se você quiser economizar você deve ter um controle de custos. Depois, em outros vídeos, nós vamos conversar muito sobre isso, a questão do controle de custos. Mas uma maneira que você não deve é utilizar materiais de segunda qualidade. Muito pelo contrário, use o melhor material e venda isso para o paciente. Né? Olha, seu João, aqui nós utilizamos a resina fotopolimerizável XYZ, que, como o senhor sabe, é a melhor resina do mercado. Aqui a gente não economiza, porque o importante é o senhor. Isso é colocar o cliente no centro com honestidade, ok? Muito bem, vamos então à nossa segunda dica. Sim, não fale mal de convênio. Isso é uma atitude, infelizmente, relativamente comum, certo? Mas não fale mal de convênio. Olha, problema com operadora se resolve com a operadora. Se resolve lá com o seu consultor, se resolve lá com o seu auditor, mas não resolva problemas de relacionamento, problemas comerciais, financeiros que você tenha com convênio, não resolva com o paciente. Ele não tem nada a ver com isso. Isso é sim um grande tiro no pé. Por quê? Porque quando você começa a falar mal do convênio que ele tem, ele se sente extremamente inferiorizado. Ele sente que é o pior paciente, além de ser de convênio, ele ainda tem o pior convênio do que você atende. Então, jamais fale mal, muito pelo contrário, elogie sempre o convênio que ele tem, sempre que você puder. Porque se você não fizer isso, se você começar a falar mal do convênio, daquilo que ele adquiriu, às vezes ele paga até com uma certa dificuldade aquilo, ele adquiriu aquele plano para a família toda, ele tem um orgulho de ter aquilo, ele pode começar a desconfiar de você. Você começa a falar mal que o convênio paga mal, entendeu? O convênio é burocrático, ele começa a achar que, será que o trabalho do doutor tem essa qualidade toda, já que ele está ganhando pouco, né? E aliás, eu vou te falar uma coisa, hein? Quando a gente começa a reclamar muito de que está ganhando pouco, que o convênio paga pouco, o paciente ele acaba enxergando que nós podemos, de repente, o doutor é um coitado, né? Coitado do doutor, o doutor está passando por dificuldades financeiras. Isso é uma coisa, ninguém gosta de fazer negócios com pessoas perdedoras, tá certo?
Então, não tiver problema, mesmo que você esteja com algum problema financeiro com o convênio, resolva lá com ele, mas para o paciente, aquele paciente de convênio, o convênio dele é o melhor convênio que você atende, ok? Dito isso, vamos à nossa terceira dica. Sim, é óbvio que uma das formas de remuneração, uma das fontes de receita do modelo de atendimento a convênio são os tais procedimentos não cobertos. Mas não tente vender esses procedimentos não cobertos logo de cara, na primeira sessão ou na segunda sessão que o paciente vem. Por quê? Lembra que ele é desconfiado. Então deixa ele degustar, deixa ele experimentar o seu atendimento, deixa ele experimentar a qualidade do seu trabalho coberto ainda, ele ainda não está disposto a enfiar a mão no bolso e pagar por um procedimento não coberto. Deixa ele fazer isso. Quando você perceber que ele confia em você, que ele gosta do seu trabalho, aí sim você pode começar a oferecer alguns produtos não cobertos para ele. Ela deve fazer, inclusive, tá certo? Então deixa, porque isso demanda algumas sessões, algum tempo, deixa ele experimentar, né, as boas coisas que o seu consultório tem, a maneira como você o atende, a qualidade do seu trabalho. Isso vai criar um elo de confiança. É só depois que você cria esse elo de confiança é que você consegue vender algum tipo de produto não coberto, ok? Bom, a gente poderia falar muito mais sobre cliente de convênio. Aliás, nós vamos falar muito mais sobre isso, porque esse é um tema que será sempre recorrente aqui no nosso canal. Mas eu espero que essas 3 dicas mais básicas ajudem você a encantar, né? A deixar o seu paciente sendo seu fã, seu promotor, ok? E se sinta como sendo atendido por um doutor que o vê de forma humana, tá certo? E o vê como de fato um ser humano que merece todo o respeito. Afinal, todos somos pacientes de convênio. Continuem assistindo e prestigiando o nosso canal e sucesso!